Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 126, Jó, de 13 a 16. Bora lá? Jó 13. Meus olhos viram tudo isso, meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem? Eu também sei. Não sou inferior a vocês, mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Vocês, porém, me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos que de nada valem. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Escutem agora o meu argumento. Prestem atenção à réplica de meus lábios. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Vão falar enganosamente a favor dele? Vão revelar parcialidade por ele? Vão defender a causa a favor de Deus? Tudo iria bem se ele os examinasse? Vocês conseguiriam enganá-lo como podem enganar os homens? Com certeza ele os repreenderia se, no íntimo, vocês fossem parciais. O esplendor dele não os aterrorizaria? O pavor dele não cairia sobre vocês? As máximas que vocês citam são provérbios de cinza. Suas defesas não passam de barro. Aquietem-se e deixe-me falar, e aconteça comigo o que acontecer, porque me ponho em perigo e tomo a minha vida em minhas mãos. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que, é que defenderei os meus caminhos diante dele. Aliás, será essa a minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. Escutem atentamente as minhas palavras, que os seus ouvidos acolham o que eu digo. Agora que preparei a minha defesa, sei que serei justificado. Haverá quem me acuse? Se houver, ficarei calado e morrerei. Concede-me só estas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei de ti. Afasta de mim a tua mão, e não mais me assustes com os teus terrores. Chama-me, e eu responderei, ou deixa-me falar, e tu responderás. Quantos erros e pecados cometi? Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Atormentarás uma folha levada pelo vento? Perseguirás a palha? Pois fazes constar contra mim coisas amargas e me fazes herdar os pecados da minha juventude. Acorre... Desculpe. Acorrentas os meus pés e vigias todos os meus caminhos, pondo limites aos meus passos. Assim, o homem se consome como coisa podre, como a roupa que a traça vai roendo. Jó 14. Homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira. Não dura muito. Fixas o olhar num homem desses? E o trarás à tua presença para o julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites para ele, para que ele não pode ultrapassar. Por isso, desvia dele o teu olhar e deixa-o, até que ele cumpra o seu tempo como o trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus servos, desculpem, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre e morto permanece. Dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca. Assim o homem se deita e não se levanta, até quando os céus já não existirem. Os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Se tão somente me escondesses na sepultura e me ocultasses até passar a tua ira, se tão somente me impusesses um prazo e depois te lembrasses de mim. Quando um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Chamarás e eu te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo, contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado.
Minhas faltas serão encerradas num saco. Tu esconderás a minha iniquidade. Mas, assim como a montanha sofre erosão e se desmorona, e a rocha muda de lugar, e assim como a água desgasta as pedras, e as torrentes arrastam a terra, assim destróis a esperança do homem. Tu o subjugas de uma vez por todas, e ele se vai. Alteras a sua fisionomia e o mandas embora. Se honram os seus filhos, ele não fica sabendo. Se os humilham, ele não o vê. Só sente a dor do seu próprio corpo, só pranteia por si mesmo. Jó 15. Então Elifaz de Temã respondeu: Responderia o sábio com ideias vãs, ou encheria o estômago com vento? Argumentaria com palavras inúteis, com discurso sem valor? Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. O seu pecado motiva sua boca. Você adota a linguagem dos astutos. É a sua própria boca que o condena, e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria? O que você sabe, que nós não sabemos? Que compreensão tem você, que nós não temos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos, muito mais velhos que o seu pai. Não bastam para você as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Por que você se deixa levar pelo coração? E por que esse brilho nos seus olhos? Pois contra Deus é que você dirige a sua ira e despeja da sua boca essas palavras. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pois, se nem nos seus santos Deus confia, e se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem, que é impuro e corrupto, e que bebe iniquidade como água. Escuta-me, e eu explicarei para você. Vou dizer a você o que vi, o que os sábios declaram, sem esconder o que receberam dos seus pais, a quem foi dada a terra, e a mais ninguém. Nenhum estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel, nos poucos anos que lhes são reservados. Só ouve ruídos aterrorizantes. Quando se sente em paz, ladrões o atacam. Não tem esperança de escapar das trevas. Sente-se destinado ao fio da espada. Fica perambulando, é comida para os abutres. Sabe muito bem que logo virão sobre ele as trevas. A aflição e a angústia o apavoram e o dominam como um rei pronto para atacar. Porque agitou os punhos contra Deus, e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando-o com arrogância, com um escudo grosso e resistente. Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará em cidades prestes a arruinar-se, em casas inabitáveis, caindo aos pedaços. Nunca mais será rico, sua riqueza não durará, e os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas. O fogo chamuscará os seus renovos, e o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar no que não tem valor, pois nada receberá como compensação. Terá completa, terá completa paga antes do tempo, e os seus ramos não florescerão. Será como a vinha despojada de suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração, pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de subornar. Eles concebem maldade e dão à luz a iniquidade. Seu ventre gera engano. Jó 16. Então Jó respondeu: Já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Estes discursos inúteis nunca terminarão? E você, o que o leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar como vocês, se estivessem em meu lugar. E eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los. A consolação dos meus lábios daria alívio para vocês. Contudo, se falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ela não desaparece. Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotaste as forças. Deste fim a toda a minha família. Tu me deixaste deprimido, o que é uma testemunha disso. A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços, e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com o olhar ferino. Os homens abrem a sua boca contra mim.
esmurram meu rosto com zombaria e se unem contra mim. Deus fez-me cair nas mãos dos ímpios e atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou. Agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me. Fez de mim o seu alvo. Seus flecheiros me cercam. Ele traspassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bílis. Lança-se sobre mim uma e outra vez. Ataque-me como um guerreiro. Costurei veste de lamento sobre minha pele e enterrei a minha testa no pó. Meu rosto está rubro de tanto eu chorar, e sombras densas circundam os meus olhos, apesar de não haver violência em minhas mãos e de ser pura a minha oração. Ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado. O meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa dos homens perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Pois mais alguns anos apenas, e farei a viagem sem retorno. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Espero ver vocês aqui amanhã novamente e que Deus os abençoe.